Querido irmão, querida irmã, paz e bem, é na alegria do Santo Espírito que aqui nos encontramos no canal Pedro Rondinelli para a reflexão do Santo Evangelho. E hoje a igreja nos fala, através do evangelista São Mateus, capítulo 14, versículo do 13 ao 21. Você toma aí a sua palavra em mãos, vamos procurar aqui São Mateus, capítulo 14 de São Mateus, capítulo 14, versículo do 13 ao 21, onde vem intitulado a primeira multiplicação dos pães. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. A esta notícia, Jesus partiu dali numa barca para se retirar a um lugar deserto. Mas o povo soube e a multidão das cidades o seguiu a pé. Quando desembarcou, vendo Jesus essa numerosa multidão, moveu-se de compaixão para ela e curou seus doentes. Caía a tarde. Agrupados em volta dele, os discípulos disseram: Este lugar é deserto e a hora é avançada. Despede essa gente para que vá comprar víveres na aldeia. Jesus, porém, respondeu-lhe: Não é necessário. Dá-lhes vós mesmo de comer. Versículo 17. Mas disseram eles: Nós não temos aqui mais que 5 pães e 2 peixes. Trazei-mos, disse-lhes ele. Mandou então a multidão assentar-se na relva, tomou os 5 pães e os 2 peixes e, elevando os olhos ao céu, abençoou-os. Partindo em seguida os pães, deu-os aos seus discípulos, que os distribuíram ao povo. Todos comeram e ficaram fartos, e dos pedaços que sobraram, recolheram 12 cestos. Ora, os convivas foram aproximadamente 5.000 homens, sem contar as mulheres e as crianças. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Queridos irmãos, queridas irmãs, a igreja nos traz hoje o relato da multiplicação dos pães. É bem verdade que alguns, negando esse texto e trazendo interpretações individuais, fora do que a igreja nos diz, vem dizer que aqui houve uma partilha, mas o texto não fala em partilha, o texto fala numa multiplicação milagrosa através do poder de Deus. Algumas pessoas têm nos perguntado, acho que você também já se deparou com essa pergunta de algumas pessoas, se realmente houve, de fato, esse milagre da multiplicação dos pães. E a gente vê registrado esse fato nos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, relatando este milagre. E todos eles são bem claros em testemunhar que não houve uma partilha, mas houve sim um milagre da multiplicação dos pães. E aí cai por terra essa tese que se levanta pelos maus exegetas, que houve uma partilha. Não houve uma partilha. E se houve uma partilha, houve realmente uma distribuição partilhada de uma multiplicação milagrosa que o Senhor Jesus ele realizou. A interpretação que houve apenas uma partilha não corresponde, irmãos, não corresponde aos dizeres do texto bíblico. Não corresponde. A gente pode ler com atenção, vai ver que não corresponde essa narrativa de que houve
é uma partilha de algumas pessoas que ali tinham os pães, um tinha 2, um tinha 3, e aí juntou todo mundo, fez aquela partilha e todo mundo ficou farto. O texto bíblico não afirma isso. E também não é aceito pelos bons exegetas da igreja, não é aceito. Cristo não fez discurso nenhum pedindo essa partilha. Fez um grande milagre. A gente não vê Jesus dizendo: olha, Pedro, vê aí quantos pães as pessoas trouxeram, e aí vai organizando para que haja aí uma distribuição partilhada do que esse povo trouxe para comer. Não foi isso. O texto é bem claro, volta a dizer que houve o milagre. Houve o milagre. E querer esvaziar, meus irmãos, querer esvaziar esse milagre potentoso de nosso Senhor Jesus Cristo é uma especulação vazia, perigosa, em cima do texto. É uma especulação vazia e perigosa em cima de um texto bíblico que é claro, a qual não pode ser provada, porque quem pode provar que houve uma partilha? Está mais provável o milagre do que partilha. Isso é um fato registrado nos 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. A multiplicação dos pães é um fato histórico milagroso descrito pelos evangelistas como figura da Eucaristia e da abundância prometida pelos profetas para o reino messiânico. Então aqui já aponta para a Eucaristia, já aponta para o tempo messiânico da vinda do Messias, onde vem trazer a fartura. O catecismo, meus irmãos, da Igreja Católica, seguindo a tradição, é claro ao falar do milagre da multiplicação dos pães. O milagre da multiplicação dos pães, quando o Senhor proferiu a bênção, partiu e distribuiu os pães a seus discípulos para alimentar a multidão. Prefigura a superabundância desse único pão de sua Eucaristia. Catecismo é no número 1335 da Igreja Católica. É muito interessante a análise do texto em comparação com o milagre da Eucaristia. O ato também, meus irmãos, de recolher os fragmentos dos pães para que não se desperdice aponta também para o cuidado que se tem com a Eucaristia, em questão dos fragmentos se perderem ali naquele momento. Então tem todo esse cuidado para que não se perca, porque ali é Cristo, o corpo santo do Senhor, e aponta esse milagre também para a Eucaristia, que é dada como alimento a toda a humanidade. O alimento, não como o próprio Cristo disse, não só de pão vive o homem, mas da palavra que sai da boca de Deus. Então a Eucaristia é esse alimento que vem alimentar a nossa alma, nosso ser espiritual, que é revigorado por este alimento santo da Eucaristia. Então Jesus, ele não mandou fazer partilha, mas ele rezou, orou ao Pai e aconteceu o milagre da multiplicação dos pães. E aí eles responsabilizam os seus discípulos de alimentar este povo que ali está. Ora, se esse povo vem a mim, eu não posso despedi-los desse povo na situação que estão, enfraquecidos, pois não se alimentaram. Então o Senhor tem toda essa preocupação com o seu povo. E aqui, meus irmãos, também nos aponta para a questão da confiança em Deus. Confiar em Deus. Aquele povo estavam ali porque confiavam naquele que ali estava, confiavam naquele Jesus, confiavam naquele homem que viram através dos potentes realizados por ele, que não era simplesmente um homem, mas era um homem divino. E aí se confirma cada vez mais quando o Senhor realiza diante dos olhos de todos este grande milagre da multiplicação dos pães, onde todos ali são saciados.
Então que eu e você possamos confiar cada vez mais nesse Deus que está atento às nossas necessidades. Um Deus que não é indiferente ao nosso sofrimento, à nossa dor, aquilo que nós estamos a passar, aquilo que nós estamos a viver na nossa vida, no ambiente familiar, seja qual a situação se encontre a nossa realidade hoje, o Senhor não é indiferente. Ele se preocupa com nós, Ele se preocupa com cada um de nós. Então, depois de toda a multidão saciada, viu um Senhor incansável em levar a palavra de Deus, em realizar a vontade do Pai. A gente vê João 4:34 relatar esta palavra do Senhor: meu alimento é fazer a vontade do meu Pai e cumprir a sua obra. E isso ele falou lá no poço de Jacó, no encontro com a samaritana. Então, a gente vê um Jesus que tem toda uma diligência, tem toda uma urgência, uma prontidão de anunciar a palavra, de anunciar a vontade de Deus, porque é questão de salvar vidas, é questão de salvar almas. E hoje essa urgência, ela se encontra mais do que nunca necessária através da igreja, dos pastores e de todo aquele que assume a sua missão de batizado, a levar também essa palavra, a levar o pão da vida, que é a palavra de Deus, que sacia a nossa alma, o nosso espírito, que dá vida e vida em plenitude. Foi isso que o Senhor disse: eu vim para que todos tenham vida e a tenham em plenitude. Então, meu irmão, se você quer ter vida em plenitude, aceita a palavra de Deus no teu coração, aceita Jesus Cristo, não como um profeta, não como um sábio, não como um homem que realizou potentes ou milagres, mas como teu único Senhor e Salvador, aquele que conduz sua vida, aquele que ele reina de tal forma em nossa vida que já não é mais minha vontade a prevalecer, é a dele. Então é isso que o Senhor quer de mim e de você. O jovem rico chegou e disse: Senhor, eu tenho observado todos esses mandamentos, que me falta ainda mais? O Senhor diz, olhou, o amou, mas disse: vende tudo que tem e dá aos pobres. Ele não teve capacidade de se desprender das coisas às quais ele estava apegado, de tal forma que ele foi triste. Então não basta só ver Jesus como um sábio, um profeta, ou até mesmo ver como Deus, se ele não é meu Deus. Que adianta professar Jesus é o Senhor, é todo-poderoso, Ele é Deus, no entanto a minha vida eu não permito que Ele a conduza? A minha vida quem manda sou eu faço como eu quero, eu vivo a minha vontade e não a dele. Então, meus irmãos, o interessante é que nós nos esforcemos para que Jesus seja o Senhor de nossa vida. E aí, quando o Senhor é Senhor de nossa vida, nós não temos mais vontade, é Ele que reina, é a vontade dele que prevalece e não a nossa. E nós sabemos que o Senhor é amoroso, o Senhor é bondoso, o Senhor é misericordioso. Ele não exige de nós tomar todo o nosso tempo. O Senhor, Ele nos dá tempo para tudo. Tempo do trabalho, o Senhor nos dá o tempo do trabalho, o tempo do lazer, mas Ele exige o tempo dele. E o tempo dele é dele. Então nós não podemos roubar o tempo de Deus. E aí eu e você devemos ter consciência que, tal qual nós precisamos todo santo dia dos cuidados ao nosso corpo, também nós precisamos dos cuidados ao nosso espírito. E esses cuidados ao nosso espírito se dá pela vivência de Deus, pelo alimentar-se de Deus através da sua palavra, através da oração, seja ela pessoal, seja ela comunitária, através da participação na Santa Missa e receber também desse alimento eucarístico que nos revigora espiritualmente e nos dá esta vida e vida em plenitude. Então, amado irmão, amada irmã, que eu e você entendamos cada vez mais que o nosso estar na igreja não é estar para que nós venhamos agora fazer a minha vontade. Não, é a vontade de Deus. Eu estou ali para que a vontade de Deus ela seja acolhida e vivida na minha vida. E como eu vou viver essa vontade de Deus se eu não busco me interiorizar, se eu não busco pela via da oração aceitar essa vontade de Deus? Porque não é fácil aceitar a vontade de Deus.
Não é fácil fazer. Se fosse, todos estavam fazendo. Porque é bom fazer nossa vontade. É bom fazer a vontade da carne. É bom fazer o que o mundo prega e ensina. Agora, fazer a vontade de Deus é como o próprio Cristo disse. É negar a si mesmo. É tomar a sua cruz. É entrar no caminho estreito, que é difícil de andar, que é apertado. Então essa é a vontade do Senhor. Então, humanamente, eu e você, no nosso humano, no nosso ser humano carnal, nós nunca vamos agradar a Deus. Nós nunca vamos fazer a vontade de Deus. Agora, quando nós nos interiorizamos, quando nós buscamos viver uma vida de oração, não é um momento de oração. Um momento de oração a gente faz. A gente faz um momento de oração no grupo, a gente faz um momento de oração na igreja. É viver, é ter uma vida de oração contínua. Tal qual todo santo dia eu tenho que trabalhar porque eu quero receber meu dinheiro, todo santo dia também eu tenho que ter essa vida de oração. Se eu quero receber o meu galardão, se eu quero receber também a recompensa espiritual. Mas infelizmente, a cegueira a qual nós nos encontramos, nós estamos preocupados somente com a recompensa material, salarial. Então eu não falto o meu trabalho, eu cumpro a carga horária direitinho, eu faço até a mais para agradar o meu patrão, porque eu quero receber o meu salário. Mas, em questão espiritual, como que eu vou buscar viver isso se eu não creio? E se eu creio é da boca para fora? Eu não creio no sentido de viver, de buscar viver, de buscar ter uma intimidade com o Senhor? Eu até vou à Santa Missa, eu até me agrupo, eu até estou congregando, denominação A ou B, mas no entanto, eu não sou ainda uma morada de Deus. Eu não dei espaço ao meu coração de que Cristo reine, de que Ele seja o Senhor. Muitas vezes eu estou até servindo, estou até trabalhando na igreja, mas me tornei um mero funcionário indiferente à realidade espiritual da qual quer transformar a minha e a tua vida. Por isso, meus irmãos, vamos caminhar com o Senhor, mas não vamos caminhar com o Senhor como Judas, não. Judas caminhou com o Senhor, mas foi indiferente. Judas não se abriu ao espiritual. Judas ficou no material, no visível e no palpável. Judas queria que o Cristo rebeliasse, iniciasse a rebelião para enfrentar o Império Romano, para enfrentar o governador, para enfrentar o imperador. Então Judas não entendeu. Talvez eu ou você estejamos também caminhando sem entender, pensando que o reino do Senhor é nesse mundo. Eu tenho que conquistar o reino do Senhor nesse mundo. E o Senhor já disse: meu reino não é desse mundo. Meu reino é espiritual. Então, meus irmãos e minhas irmãs, que nós possamos caminhar tendo a visão espiritual. A visão espiritual daquilo que o Senhor quer de mim e de você. Não vamos perder tempo com as bestologias que querem nos tirar do essencial, do mais importante. E o mais importante e essencial é Deus. É termos Deus. E Deus se deixa encontrar. E Deus se doa. Se doa a todo homem e mulher que de bom coração, com uma fé, vai o buscar. Ele se deixa encontrar. É desejo dele deixar-se encontrar. É desejo dele me encontrar, te encontrar, para transformar a nossa vida. É desejo dele. Então não vamos nos deixar enganar pelo inimigo, como escreve São Paulo, a comunidade de Éfeso 6, a partir do versículo 10, que as forças espirituais de mal estão espalhadas nos ares. O inimigo está, os demônios estão trabalhando para nos desencaminhar, para nos tirar da presença de Deus, para nos tirar da salvação a qual já foi conquistada, já foi adquirida por Cristo para mim, para você. E agora, um pouquinho só que eu tenho que fazer para tê-la em mãos, eu não quero fazer, que é a minha parte. O impossível ele já fez. Agora eu tenho que ir até lá e receber esta graça. E esse ir até lá e receber essa graça é aquele que me compete fazer enquanto eu tenho tempo,
fim dos tempos, no plural, fim dos tempos, é que eu tenho um tempo, você tem um tempo dado por Deus. Então não vamos desperdiçar esse tempo. Esse tempo que nos foi dado é o tempo necessário para que eu vá lá e receba o que foi conquistado pelo Senhor, que é a minha salvação. Mas eu tenho que ir, ela está lá. Jesus não vai trazer aqui. O impossível ele realizou. E esse lá é a minha parte. Ah, qual é a minha parte? Aí nós podemos dar uma de desentendido, né? Como aquele homem que queria se justificar. Ah, Senhor, e quem é meu próximo? E aí o Senhor conta aquela historinha do samaritano, né, que socorre aquele homem. E aí depois Jesus pergunta, no teu ver, quem é o próximo desse homem? Aí ele vai e diz, aquele que socorreu. Aquele que socorreu. Então o Senhor diz, vai tu e faz o mesmo. Então não queiramos dar um ano de desentendido. O Senhor está nos falando através de sua palavra. O Senhor está nos orientando. O Senhor está mostrando o que é que Ele quer de mim e de você. A gente vê um Jesus caminhar aqui, um Jesus que não se apegou a rúbricas, um Jesus que não se apegou à letra, à lei, mas um Jesus também que respeitou as autoridades, que respeitou as rúbricas, que respeitou a lei, mas nunca colocou isso acima da vida, acima da pessoa. Ele soube bem discernir e separar certas coisas. Um Jesus que amou acima de tudo, mas não foi com amor infantil, foi com amor verdadeiro e o amor estruturado, um amor maduro. Então é isso que Ele quer de nós, que nós possamos amar, trabalhar na messe amando e compreendendo, tendo visão espiritual para que ele não seja enganado pelo inimigo, para que ele não venha perder o essencial enquanto ele está correndo atrás de coisas que passam, coisas que são banais, coisas que não têm importância, coisas que não vão contribuir nada para o nosso crescimento espiritual, pelo contrário, vai contribuir para a nossa decadência espiritual. Então, amados irmãos e irmãs, peçamos esse pão da vida, peçamos esse pão que alimenta o nosso espírito, peçamos a graça ao Senhor. Senhor, dai-me a graça de trabalhar, mas não trabalhar em vão. Dai-me a graça de construir, mas não construir em vão, porque diz a palavra, se você trabalha e o Senhor não edifica a casa, em vão trabalha quem constrói. Que o Senhor edifique a nossa casa, que o nosso trabalho na igreja possa edificar o homem espiritual, possa construir o homem e a mulher espiritual de tal forma que nos tornamos íntimos de Deus, íntimos e próximos do coração de Deus, para compreender a sua vontade e receber ao mesmo tempo dele a graça de viver esta vontade. Então que Deus te abençoe, que Deus me abençoe e nos dê a graça de chegarmos lá com a graça e a misericórdia dele. Aqui foi mais uma reflexão do Santo Evangelho com o missionário Pedro Rondinelli. Paz e bem.